A gente fala muito sobre a questão do Maracanã por aqui e como ele se tornou uma mina de ouro para o Flamengo, inclusive com informações anteriormente exclusivas em relação ao lucro que o Flamengo vem obtendo com o novo Maracanã. Só que o Rodrigo Matos trouxe mais elementos no UOL, brilhante Rodrigo Matos, ótimo jornalista, né? Trouxe novos elementos dessa equação, revelando que 3 empresas já estão interessadas ou fizeram sondagens para dar os naming rights ao Maracanã. Tá? Esse é um caminho sem volta. O Flamengo ele aumentou a rentabilidade com o Maracanã entre 65% e 70%, aponta essa matéria. Então, a expectativa, de acordo com o Rodrigo Matos, é de que o Maracanã gere 200 milhões de reais por ano. Gente, isso é muito mais do que uma mina de ouro. Muito mais. 200 milhões de reais por ano. Entre naming rights, tá? E a questão de match day também, de faturamento, que é muito maior. Agora a gente já fez um vídeo sobre isso em relação à questão do match day, né? O faturamento com dias de jogos, não necessariamente só com ingresso, mas com toda a experiência de ir ao Maracanã. E aí vai tudo isso ao encontro daquela história que eu sempre falei por aqui em relação ao estádio, né? De acordo com o estudo de viabilidade econômica para o estádio confeccionado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o estádio do Flamengo deve, num prazo mínimo, ficar pronto em junho de 2036, para não comprometer as finanças do Flamengo. Aí tem uma questão que é a seguinte, você pode falar aqui, peraí, vai faturar 200 milhões? Por que não transfere esse dinheiro diretamente para a conta ou uma conta para construir o estádio? Porque esse estádio vai custar mais de 2 bilhões de reais, gente, todo o complexo. Tá? Isso já foi mostrado, apresentado pelo Flamengo naquela reunião na semana passada, numa prestação de contas ao Conselho Deliberativo. Uma prestação de contas é um termo incorreto, tá? Na apresentação do estudo de viabilidade econômica do estádio para o Conselho Deliberativo, né? Eu acho que é um golaço esse. Fature com o Maracanã, faça o Maracanã ser rentável e depois construa o estádio à medida que o Flamengo tiver dinheiro, que gerar dinheiro novo para a construção do estádio, sem comprometer o desempenho esportivo, sem comprometer as finanças do clube também. Tá? Então isso é muito importante. Vale lembrar que tudo que entrar no Flamengo, no Maracanã, melhor dizendo, 65% vai para o Flamengo. Aí você tem uma questão de impostos, você tem que tirar e tal, e aí você tem o valor líquido de absolutamente tudo que entra no Maracanã indo para o Flamengo, que é um dos concessionários do estádio, né? E como o Maracanã está dando lucro, não tem porquê, nesse momento, na minha opinião, deixe nos seus comentários o que vocês pensam a respeito, embarcar numa aventura que vai prejudicar o clube. Eu não vejo motivo para isso, embora o estádio seja um sonho de todo rubro-negro, né? E ele ia ser construído para ser inaugurado em 2029, isso ia comprometer as finanças do Flamengo absurdamente. Ia ser um crime contra as finanças do Flamengo essa construção do estádio com a toque de caixa, né, para a inauguração em 2029. E aí essa nova gestão consegue uma vitória, que é a assinatura de um acordo que não estipula um prazo para a construção do estádio do Flamengo no gasômetro, né? E aí, de quebra, vai alinhando essa questão do Maracanã, né? Tornando o Maracanã lucrativo para o Flamengo. Isso é muito importante. Ou seja, já tem a concessão do Maracanã, tá lá, beleza. Como é que eu crio dinheiro em cima do Maracanã? Então aí as ações já ditas para você, tá? Como me disse uma certa vez, conversando com uma pessoa muito influente no Flamengo, né, sobre a questão do Maracanã, ele falava assim, não dá para esperar que a vaca dê o leite, é preciso tirá-lo, né? Ou seja, se você está assistindo lá o Maracanã, deixar o Maracanã lá, ele vai ser mais uma fonte de custo do que necessariamente uma fonte de recursos. E agora não. Agora ele vira uma fonte de recursos de verdade ao Flamengo, que é muito importante. Nossa, isso aí é a pedra fundamental
para uma boa gestão financeira. Eu nunca duvidei do compromisso, né? E a gente pode criticar e elogiar aqui o BAP e tal, e a gente já o criticou e já vai elogiá-lo também. Acho que a gestão é uma boa gestão, no geral, né? Mas eu nunca acreditei que fosse ser uma gestão irresponsável do ponto de vista de boa governança financeira, até porque o nome da chapa era Raça, Amor e Gestão, né? Então eu levo por esse caminho. Eu acho que a questão vai por esse caminho aí, de um clube saudável financeiramente, disso todo mundo já sabe, mas mais importante do que isso, continuará sendo saudável financeiramente. Acho que esse é o ponto mais importante nessa história toda. O Maracanã vira mais do que uma mina de ouro para o Flamengo. O Flamengo arruma mais uma fonte de captação de dinheiro. Vocês já imaginaram se o Maracanã, se o faturamento for de 200 milhões de reais, o que isso representa por ano? É um aumento significativo no faturamento do clube, inclusive, que estima fechar esse ano aí com um faturamento de 1,7 bilhão de reais, e aí com mais 200 milhões entrando, você vai vendo, quando você vê, está lá faturando 2 bi por ano, né? Que é uma coisa, se a gente for observar, factível até, não é impossível disso acontecer, não. Não sei se vai acontecer esse ano, honestamente não sei, não tenho essa informação, mas você trabalhar com a possibilidade de 1,7 bilhão de faturamento, convenhamos, é uma estimativa factível, né? E aí adiante a gente tem de ver a questão dos 2 bilhões. Vai conseguir faturar 2 bilhões? Não vai? Essa é outra questão que a gente vai deixar para um outro vídeo. Inclusive, eu quero ouvir o César Grafietti, mais uma vez, o maior especialista em finanças esportivas em língua portuguesa. Se você não é inscrito, se você é um inscrito recente no canal, você talvez não tenha visto as lives que eu já fiz com o César Grafietti, né? E ele joga a luz sobre essa história toda, né? E certamente o César Grafietti compactua com essa história do estádio versus o Maracanã, né? Então é uma questão que vai ao encontro da boa prática de governança financeira, sabe? Honestamente, eu não acho que o estádio tenha de ser erguido a qualquer custo, sabe? Para que não aconteça com o Flamengo o que aconteceu com o Corinthians, um clube que está endividado, a dívida não para de aumentar, está na casa de 2 bilhões e 600 milhões de reais, ou seja, uma dívida praticamente impagável, muito por causa também do estádio. Saudações.